a parte mais importante, né? Junto com ondulatória, é a parte mais importante de física do Enem. Oi, meu bem. Oi, Laika. Tudo bem? E nós vamos começar vendo as questões que caíram o ano passado de física no Enem. Foram 4 questões, tá? Eu separei aqui pra gente. Começando com uma questão, assim, eletricidade no geral, tá? E a gente vai começar com uma questão muito simples, que é a questão do Garfield. Não sei se vocês lembram dessa questão. Deixa eu só trocar o fundo aqui, que esse fundo tá esquisito. Aí. Então, aqui. Então, nós estamos aqui com... Opa! Estela entrando. Boa noite, Estela. Nós estamos aqui com a questão, uma das questões mais fáceis que eu já vi do Enem, para falar a verdade. Boa noite. Para falar a verdade para vocês, né, uma questão de eletricidade. É uma questão assim extremamente fácil. Quem fez a prova o ano passado aí lembra dessa questão, não lembra? Ela é simples, né? Tá a tirinha e o comando dela é bem simples. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha, né? O Garfield vem, roça os pelos aqui na calça do John e fala: eu odeio eletricidade estática. E você vê que os pelos dele estão todos oriçados, né? Quando você atrita, tá muito baixo. Para vocês também, galera, o áudio tá baixo? Como é que tá? Bianca, olha aí se não é um problema aí, porque eu tô com outro fone. Deixa eu colocar o outro fone aqui, peraí, que esse aqui... Nesse aqui, peraí. Nesse aqui tá melhor? Então esse aqui fica melhor, né? Então beleza. Então aqui, ó. Por qual motivo ocorre a ilustração na tirinha? Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato. Vamos pensar assim, de um jeito, né? De um jeito mais lógico, né? Se eu trocasse, mesmo que a gente, vamos pensar assim, talvez pudesse trocar átomos, a gente sabe que não troca. Mas vamos supor que pudesse trocar átomos. Se eu trocasse átomos, isso mudaria a carga de algum corpo, porque eletrizar é dar carga elétrica a um corpo, né? Se eu troco um átomo completo de um corpo para outro, eu não estou dando carga elétrica de um corpo para outro, porque um átomo completo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, quando eu troco, se eu pudesse, né, trocar átomos de um corpo para outro, isso não eletrizaria, mesmo que fosse possível, isso não eletrizaria os corpos, né? Mesmo que fosse possível. A gente sabe que não é. Tá? Então, assim, eletrizar é dar ou retirar elétrons de um corpo. Tá? Então, mesmo que fosse possível eu trocar átomos de um corpo para outro, e ainda assim, né, isso não eletrizaria os corpos, tá bom? Então, não é troca de átomos. Diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Tá, se eu pudesse diminuir o número de prótons nos pelos do gato, para onde que esses prótons iriam? Né? Até porque se eu conseguisse diminuir o número de prótons em algum lugar, daria para ficar rico, né? Porque você poderia transformar um elemento em outro, tá? Então não. Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Tá, quais são as partículas que são eletrizadas? Prótons e elétrons, né? Próton e elétron.
eu não crio próton, nem crio elétrons em lugar nenhum do universo. Os prótons que foram criados já existem, já continuam existindo, e os elétrons que foram criados continuam existindo, não vai aumentar nem diminuir o número de prótons. Em lugar nenhum, tá? Do universo. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. É isso aí, a movimentação de elétrons. Tá? Repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Tá, mas ele não está em contato com a calça na última tirinha. Tá? O que está acontecendo aqui é que os pelos do gato estão se repelindo, estão oriçados, porque eles estão eletrizados com o mesmo sinal, então eles se repelem. Tá? Então a calça nem está aparecendo aí, tá bom? Então aqui a gente tem uma eletrização por atrito. Tá? Na eletrização por atrito, um corpo fica positivo, o outro corpo fica negativo, na mesma proporção. Né? A carga, o valor da carga desse corpo e desse corpo é igual, o valor. Só que um é positivo e outro negativo. Então, se um corpo for mais 2 coulombs, o outro vai ser menos 2 coulombs. Tá? Depois do processo de eletrização por atrito. Por quê? Porque ao atritar dois corpos, um ganha e o outro perde elétrons. Né? Quem ganha elétrons fica negativo e quem perde elétrons fica positivo. Tá bom? Então essa aí foi uma das questões que caíram o ano passado na prova do Enem. Quem fez aí, espero que tenha acertado o ano passado. Acertou? Coloque aí se tiver acertado ou não. E se tiver errado aí, me fala por que errou, se tiver errado. Segunda questão da prova de física do Enem do ano passado. A prova do Enem do ano passado, questão de física, né? Que é uma questão que quase todo mundo que é perguntado sobre isso erra. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, né? Cobrir espelhos, não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteger é o interior de um automóvel, desde que esse não seja conversível. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Primeira coisa, o que é o raio, né? Então vamos pensar o seguinte: aqui está o solo, aqui está a nuvem. Né? A nuvem é um acúmulo de gotículas de vapor de água. Essas gotículas, elas, ao evaporar, elas vão subindo pelo ar e elas vão se eletrizando por atrito. Elas vão atritando com o ar, ganhando ou perdendo elétrons, né? E essas gotículas de água elas ficam eletrizadas. Então isso faz com que a nuvem possa ter cargas, possa ter uma carga elétrica líquida, né? Que a gente fala, não por fato de ser vapor, mas uma carga, um déficit de elétrons, um excesso de elétrons, seja o que for. Então vamos supor que a nuvem ficou carregada negativamente. Isso faz com que o solo fique polarizado, né? Existe aquela indução eletrostática fazendo com que os elétrons do solo eles se afastem da nuvem, deixando a parte mais próxima do solo positivo e a outra parte negativa. Né? Os elétrons são afastados da nuvem por repulsão eletrostática e a parte mais próxima da nuvem fica carregada positivamente. Ou seja, isso vai funcionar como se fosse um capacitor, algo que acumula cargas elétricas. Vai aparecer um campo elétrico, né, entre o solo e a nuvem. Esse campo elétrico ele está ali porque a nuvem está eletrizada e está induzindo o solo a se polarizar. Tá? Beleza, isso aqui é um campo elétrico que sempre vai do positivo para o negativo. Vamos lembrar isso aí do ano passado, das aulas passadas, né? Tá? Então aqui ó, um campo elétrico. Acontece que todo material, aqui tem ar, né? Lembra? Ar.
Tá? Então, o campo elétrico está sendo criado no ar. Tá? Aqui tem tudo ar, ó. Ar. Tá. Todo material pode conduzir eletricidade, inclusive o ar. Tá? Quando o campo elétrico fica maior do que o máximo que o ar aguenta, vamos chamar de rigidez, vamos procurar aqui, chama rigidez dielétrica do ar. Olha só, todo material tem um campo elétrico máximo antes dele se tornar condutor. Ou seja, basicamente todo material pode conduzir eletricidade em algum momento, olha só. A rigidez dielétrica do ar é de 3 vezes 10 a 6 volts por metro. Isso aqui é a unidade de campo elétrico, tá? Se o campo elétrico ficar maior ou igual a 3 vezes 10 a 6 volts por metro, o ar torna-se condutor. O nylon tem uma rigidez dielétrica maior, o vidro maior, o óleo de silicone e o teflon tem uma rigidez dielétrica altíssima, tá vendo? Então, assim, aqui, ó, aqui em cima, né, coloquei a tabelinha. Quando esse campo elétrico ele fica maior ou igual a 3 vezes 10 a 6 volts por metro, acontece uma faísca, uma fagulha, né? Acontece um raio, e esse raio nada mais é do que uma corrente elétrica muito grande, muito rápida, muito forte, descarregando essa carga elétrica em excesso da nuvem no solo. Tá vendo? Isso acontece muito rapidamente, num estalo. É uma quantidade de energia muito grande, tão grande que esquenta o ar nas proximidades, o ar se expande muito rápido, causando trovão, né? Agora, pensa só, eu quero descarregar da nuvem para o solo. O raio ele vai escolher o caminho mais fácil da nuvem para o solo. Se eu tiver aqui, por exemplo, um prédio, o raio vai cair no prédio, tá bom? Se ao invés do prédio eu tiver uma árvore, ele vai cair na árvore. Se eu tiver um objeto pontiagudo, ele vai cair no objeto pontiagudo. Se o ponto mais alto for uma pessoa, ele vai cair na pessoa. Tá? Agora, imagina que aqui está um descampado. Tá? E você está aqui no meio da chuva, está trovejando, relampeando. Para um raio não cair em você, é melhor você deitar no chão. Por quê? Porque você não quer ser o ponto mais alto onde o raio vai cair. O raio sempre vai cair no ponto mais alto. E se tiver dois pontos e um ponto tiver uma pontinha, né, o raio prefere cair onde tem ponta. Então ele pode fazer caminhos todo doidos assim, ó, e cair, mas ele vai cair sempre no ponto mais alto em relação à nuvem e o solo. Agora, por que é melhor eu ficar dentro do carro? Porque o carro é metálico. O carro, só deitada, só rastejando, porque cai no ponto mais alto, né? Porque você é alta, né? Então vai cair em quem for mais alto. Os baixinhos aí tem uma certa vantagem, né? Pelo menos, né? Uma vez na vida. Então imagina que você está dentro do seu carro, né? Você está lá feliz e contente, dirigindo o seu carro. Onde que o raio vai cair? Se ele for cair no seu carro, você tá a salvo aqui dentro, tá? Mesmo você está lá dirigindo e tal, você está a salvo no seu carro porque o carro é metálico. Mesmo que o raio caia no seu carro, a corrente elétrica ela vai ser direcionada para o solo. Uai, mas e o pneu? O pneu não isola? Não, não. A corrente elétrica que o raio gera é tão grande, o campo elétrico que o raio gera é tão grande, que o pneu conduz. É muito maior do que a rigidez dielétrica da borracha. Muito maior. Tá? Não é o pneu que vai te salvar. É o fato do carro configurar uma gaiola de Faraday. Já ouviram falar? Já, não já? A gaiola de Faraday é um isolamento eletrostático, né? É baseado naquele princípio que
dentro de um condutor, o campo elétrico é sempre zero. Eu até mostrei para vocês, né, na aula de eletricidade, aquela cena do aprendiz de feiticeiro, eu mostrei. Eu sempre mostro aquela cena, que eu acho ela legal. Vocês lembram se eu mostrei para vocês? Que o cara faz um... eu mostro sempre. Né, que dentro de um condutor, o campo elétrico é nulo, então você não sofre efeitos externos. Né? Então, o raio é um efeito externo. Você está dentro do carro, caiu o raio, você está safe, como diria meus alunos, né, mais jovens. Tá? Não é o isolamento elétrico dos pneus, porque a corrente elétrica ali, o campo elétrico ali é muito grande. Tá? Efeito de para-raios da antena, não tem nada a ver. Tá? Um para-raio é um objeto pontiagudo que está aterrado, que está ligado ao solo. A sua antena não está aterrada. A blindagem pela carcaça metálica, é exatamente isso aqui, ó. Escoamento da água pela lataria, não tem nem sei se justificar isso aqui de tão absurdo. Isso aqui nem errado tá, sabe? Tipo assim, nem dentro do tema tá para estar errado. Porque às vezes para você estar errado, você tem que estar dentro do tema, né? Escoamento da água pela... O que isso tem a ver? Tá? Aterramento pelo fio terra da bateria. A bateria tem um fio terra na lataria, mas assim, a lataria não está aterrada. Tá? Alguns caminhões tanque possuem um aterramento, uma corrente que arrasta no chão. Quer ver? Ó? Todo mundo fala, mas o povo que não estudou física direito, né? Vocês já viram isso aqui? Ó? Quando um caminhão tanque ele vai... Espera aí que alguém está tentando entrar. É o Jamil. Quando você tem um caminhão tanque, você tem uma corrente arrastando no chão. E só coloca uma correntezinha assim arrastando no chão. Você já viu isso? Isso é um aterramento na hora de abastecer para evitar que dê faíscas, né? Quando você aterra, toda a carga elétrica da lataria é direcionada para o chão. Então você neutraliza a lataria para não ter risco nenhum, né, de ter alguma faísca e o negócio explodir. Tá bom? Não é pelo aterramento então da bateria, então. Nem é pelo escoamento de água. Então é uma blindagem eletrostática, uma gaiola de Faraday. Vamos pegar a próxima. Essa questão, eu resolvi ela no dia do Enem, né? E vários cursinhos e tal resolveram também. Aí, muita gente comentou no vídeo dela e tal que eu tinha resolvido bem e tal, mas eu nem lembro como que eu resolvi direito. É a próxima questão. E ela é considerada uma questão extremamente difícil pelos alunos que tentaram resolver ela e tal. Vamos ver. Cheio de pernilongo, velho, que saco estranho. Aqui, ó. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associando os resistores como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Em um equipamento que opera com 9 volts, com uma tensão e com uma resistência interna de 10 kΩ, ele tem um equipamento que opera em 9 volts com uma resistência interna de 10 kΩ. Entre quais pontos do divisor a tensão de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual deve ser o valor da intensidade da corrente elétrica nele estabelecida. Então, beleza. Olha só, a bateria tem 12 volts e aqui você tem 4 resistores de 100 ohms cada. Eu quero que meu aparelho funcione com 9 volts.
Se funcionar com mais de 9 volts, o negócio vai queimar. Ponto. Essa questão é do Enem, Bianca? Essa aqui é do Enem do ano passado. Deixa eu ver de qual... aqui não fala, onde eu peguei ela não fala de qual aplicação que ela foi. Mas é do Enem do ano passado. É do Enem também. Ah, tá. Meio que eu fui atrasado. Então, olha só. Onde que eu vou ligar esse negócio, né, para que eu tenha, para que ele funcione direito, tá? Se eu ligar entre A e C, olha só. Se eu ligar o meu aparelhinho aqui, ó, entre A e C, eu vou ter isso aqui, ó, né? 10 kΩ em paralelo com 200 ohms, e eu vou ter aqui duas resistências em série de 200 ohms cada. Se eu ligar entre A e B, eu vou ter 10 kΩ em paralelo com 100 ohms e 300 ohms aqui, né? Aí você vai fazer, pô, vou ter que testar tudo, né? Tá merda, velho. Vou ter que testar isso tudo aí para resolver. Olha só, ele só pode funcionar com 9 volts. Ou seja, eu tenho que ligar ele de uma forma que só sobre 9 volts para ele. Ou seja, eu tenho que consumir 3 volts antes de chegar nele. Vocês concordam? Eu tenho 12 volts. Antes de chegar nele, eu tenho que consumir 3. Então, olha só. Se eu ligar entre A e C, deixa eu... aqui já dá para a gente ter uma noção da corrente que passa por ele, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se dá para fazer assim, igual a RI. A DDP nele é 9. A resistência dele é de 10 kΩ, então 10.000 ohms, né? Então vai ficar assim, ó, I é igual a 9 sobre 10.000. Então isso aqui vai dar 0,9 vezes 10 a menos 3 amperes, né? Então é uma corrente de 0,9 miliamperes. Tá vendo? Então olha só, aqui, aqui e aqui vaza fora. Porque se ele está funcionando com 9 volts, 10 kΩ, por ele tem que passar 0,9 miliamperes. Tá. Se eu souber fazer só isso, se eu souber fazer só isso, eu já tenho 50% de chance de acerto. Agora, vamos lá. Se eu ligar ele entre B e E, vamos fazer aqui uma ligação. Eu vou ligar esse meu aparelho aqui, ó, entre B e E. Lembrando que é 10 kΩ sendo atravessados por uma corrente de 0,9 miliamperes, né? O que gera 9 volts. Beleza? Estão acompanhando? Olha só, 9 volts aqui, eu teria 9 volts também entre esse ponto aqui e esse ponto... Opa! Entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Tá? Então, olha só. Será que funciona dessa forma? Vamos ver só o seguinte. Ó, aqui eu tenho 100, 100, 100. Então, aqui eu tenho, ao todo, né, esses 3 aqui, eu tenho 300 ohms de resistência. Beleza. Como essa parte está em paralelo com essa parte, aqui eu também teria 9 volts. Ok? Então, vamos fazer a lei de Ohm de novo. U é igual a RI. 9 volts, agora para essa parte aqui de cima, é igual a 300 vezes I. Então, o I vai ser 9 sobre 300. Esse 9 ficou bem feio, né? 9 sobre 300. 9 dividido por 3 é 3, mas não é dividido por 3, é dividido por 300. Então, é 0,03 amperes. Certo? Então, olha só. Aqui eu tenho 9 miliamperes. Quanto que é
0,03 para, se eu quiser passar para miliamperes, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3, vai ficar 30 miliamperes, né? Concorda? 1, 2, mais 1, 3, 30 miliamperes. Para a direita diminui. Então, olha só. Se aqui eu tenho 0,9 miliamperes e aqui em cima eu tenho 30 miliamperes, quer dizer que aqui eu tenho que ter 30,9 miliamperes. Por quê? Porque 30,9 vai chegar nesse ponto, vai dividir 0,9 para cá e vai dividir 30 para cá. Agora, presta atenção. 30 miliamperes atravessando 100 ohms dá quanto de DDP? U igual a RI. U é igual a 100 vezes 30,9. Né? Miliamperes, espera aí, 30,9. Aí, como é mili, eu vou multiplicar por 10 a menos 3. U vai ser 30 vezes 100, dando 3.090 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 3,09 volts. Aí, olha só como é que dá errado. Eu não posso ter 3,09 aqui, 3,09 volts aqui e 9 volts aqui. Por quê? Porque o total só é 12. Se eu tivesse 3,09 aqui e 9 aqui, eu teria que ter uma bateria de 12,09 volts. E eu não tenho, eu tenho uma bateria só de 12 volts. Então, não pode ser entre o ponto B e E. Tem que ser entre o ponto A e E. Será que está certo isso? A e E? Espera aí, eu acho que eu errei em algum lugar. A e E não dá. Não, tem que ser entre B e E mesmo. Eu errei em algum lugar, peraí. Alguém confere minhas contas aí, por favor, enquanto eu vou pensando aqui. Essas contas ali. Não... Pode ser as contas lá de cima, né? Deixa eu ver aqui. Não, tá certo, 0,9 miliamperes. Ué, é. Pior que essa é a resposta, né? Não pode ser entre A e E. Tá dando uma diferençazinha aí. Eu conferi aqui e falou assim, olha a justificativa. Essa questão tá errada, né? Olha que interessante. Eu não tinha pensado nisso antes, porque tá dando um errozinho aqui de 0,09 volts. É, porque dá uma diferençazinha, olha que legal. Não tinha pensado nisso agora. Olha isso. Tô vendo aqui a justificativa do cara. Ele fala assim: observação. Rigorosamente, quando o equipamento é ligado, modifica-se o circuito e a tensão fica diferente de 9 volts. Mas essa diferença pode ser desprezada, pois a resistência do equipamento é muito maior que a dos resistores que fazem a divisão de tensão. Então, tipo assim, é porque é um erro pequeno. E aí eles estão desprezando esse erro. Olha só. Que doideira. É.
Questões do Enem que vem com erro não é incomum. Ele é foda, né? Porque aí, igual você falou, tanta gente tem erro nela justamente por isso. E a outra questão do Enem, que é mais fácil que essa, tá? Na minha opinião. E a próxima aqui. Só que ela é cheia de desenho. Deixa eu colocar os desenhos aqui. Letra A. Letra B e C. Letra D e E. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com um total de sua carga nominal de 60 ampere-hora. Tá? Ampere-hora ou miliampere-hora também pode aparecer, são unidades de carga de bateria, se usa muito, tá? É porque aí se você dividir pelas horas, pela corrente que você alimenta ela, você vai saber quantas horas demora para você recarregar ela. Então, por exemplo, se eu tenho uma bateria de 60 ampere-hora e eu alimento ela com uma corrente de 2 amperes, vai demorar 30 horas para eu recarregar ela. Mas se eu alimentar uma bateria de 60 ampere-hora com uma corrente elétrica de 10 amperes, vai demorar só 6 horas para eu recarregar ela. Por isso que se usa muito essa unidade, ampere-hora, que basta você dividir pela corrente que você sabe o tempo de recarga da bateria, tá? O Enem adora uma teoria em física, nunca vi. Verdade. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligado, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Tá? A bateria do veículo ela fica descarregada após 5 dias sem uso. Então, você descarrega a bateria após 5 dias sem uso. Presta atenção. Ela tem 60 ampere-hora de carga. 5 dias sem uso, 5 vezes 24, são 120 horas que ela ficou desligada e por ter uma corrente de fuga, que é uma corrente ali que não deveria estar ali, ela descarregou. Tá? 5 dias, 120 horas, divide hora por hora, cancela, 60 por 120, meio ampere. Então, eu tenho uma corrente de fuga de meio ampere, que está aparecendo mesmo com o veículo desligado. Então, pode ser letra A, letra B, não pode ser letra C, porque está falando 2,5, não pode ser letra E, porque fala 12, e nem letra D. Olha só, toda a questão do Enem, se você souber um pouquinho, você já melhora muito a sua chance de acerto. Agora, qual que é? Letra A ou letra B? Quem me diz aí qual que é? B por quê, João? Por que não é letra A? Amperímetro tem que ser ligado em série, né? Então, o circuito do veículo, a corrente elétrica, ela tem que entrar no amperímetro, sair pelo amperímetro, passar pela bateria e tal, né? O amperímetro, ele tem que ser ligado em série. Todo amperímetro tem que ser ligado em série. Não existe ligar amperímetro em paralelo. A letra A está em paralelo, isso mesmo. Tá? Aqui, ó, amperímetro em paralelo dá curto-circuito. Não pode ligar amperímetro em paralelo. O amperímetro tem que ser ligado em série. Beleza? Mais fácil que a outra, né?
Essas foram as 4 questões do Enem do ano passado. O que vocês acharam? Deixa eu ver aqui. A Bianca tinha pedido para eu fazer 2 questões, né? Aqui 10 e a 15 da lista dessa semana. Tá. É da apostila de sala ou a apostila de casa, Bianca? Extra. A 10 é de capacitância. Tá? Qual que é? É da aula 26, 27 ou 28? Me fala a página da apostila, por favor. Circuitos elétricos, está escrito no tópico? Tá. Beleza. Essa aqui, ela é de capacitor, mas a gente pode fazer tranquilo. Só caiu o capacitor uma vez no Enem, até hoje. Tá? Então, basicamente, esse símbolo que vai aparecer aqui, ó, é um símbolo de capacitor. Essas duas plaquinhas do mesmo tamanho é o símbolo de capacitor. Capacitor é um objeto que acumula energia elétrica. Tá? Enquanto ele está sendo carregado, existe uma corrente elétrica ali atravessando onde o capacitor está ligado. Mas depois que ele recarrega, que ele carrega completamente, não tem mais corrente elétrica. Tá? Depois que ele estiver carregado totalmente, a corrente elétrica não flui por essa parte aqui mais. Tá? No circuito ideal esquematizado na figura, o gerador fornece uma tensão contínua de 200 volts. As resistências dos resistores ômicos são R1 e R2 20, R1 e R3 20 e R2 igual a 60. E a capacitância do capacitor, a capacitância é uma característica que diferencia os capacitores, tá bom? Basicamente, é a quantidade de carga que ele consegue armazenar dividido pela diferença de potencial. Então, a capacitância C é a carga que ele armazena dividido pela diferença de potencial colocada entre as placas. Então, aqui, ó, vamos supor que entre essas placas tem 10 volts. Tá? E ele armazena 20 coulombs. Então, 20 coulombs dividido por 10 volts daria 2 farad, que é a capacitância dele. Tá? Nessas condições, a quantidade de carga acumulada no capacitor será igual a... Tá? Então, vamos supor que ele já está carregado. Depois que ele está carregado, não existe mais corrente elétrica aqui no meio. Eu tenho que saber a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto, para calcular a capacitância dele. Uma maneira bem fácil de lembrar a carga armazenada num capacitor é que é tão chato o capacitor que é aqui Q. Olha lá. A carga armazenada num capacitor é Q. Então, como que eu sei? Olha só, a bateria tem 200 volts. Como que eu resolvo esse tipo de questão para saber a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto? Eu vou chamar esse ponto de A e esse ponto de B. São 200 volts na minha bateria, então eu vou falar isso aqui. Ó. Eu vou falar que esse polo tem 200 e esse polo tem 0 volts. É isso, né, que é a diferença de potencial. Né? Um é 200, o outro é 0. Eu quero chamar de 210 e outro de 10. Pode. Eu quero chamar um de 100 e outro de 300. Pode. A diferença tem que ser 200, tá? Então, eu vou fingir que eu estou caminhando no circuito. E enquanto eu não encontrar nada, eu vou manter o mesmo potencial. Aqui é 200, aqui é 200. Olha só,
aqui é 200, aqui é 200. Mas a hora que eu chego nesse resistor aqui de 20 ohms, eu vou ter aquilo que a gente chama de diferença de potencial, uma queda de tensão. Tá? Aí o potencial do A vai ser diferente de 200. Mas eu preciso saber qual que é a corrente elétrica que passa por esse circuito. Esquece o capacitor, porque o capacitor carregado não deixa passar corrente elétrica por ele. Então, o que eu tenho é um circuito em série. Né? Olha só, a corrente elétrica viria por aqui, viria aqui e voltaria para cá. Ela não passa aqui no meio, porque o capacitor já está carregado. Tá? Então, eu tenho uma resistência. Essa e essa resistências estão em paralelo. Em série, desculpa, paralelo, não dá vendo? Em série. Então, R1 vale 20, R2 vale 60 e R3 vale 20. Eu tenho uma resistência equivalente de 100 ohms. Certo? Se eu quiser calcular a corrente elétrica que passa no meu circuito, eu uso a primeira lei de Ohm. Então, vai ficar assim. 200 é igual à resistência equivalente, que é 100, vezes a corrente. Então, a corrente elétrica do meu circuito é de 2 amperes. Ou seja, 200 volts, 200 volts, 200... A hora que chega aqui, eu tenho uma corrente elétrica de 2 amperes atravessando um resistor de 20 ohms. Qual é a diferença de potencial gerada aqui, nesse ponto? Quando eu quero descobrir a diferença de potencial em um local do circuito, eu uso a primeira lei de Ohm de novo, porém de uma maneira local. Qual que é a resistência elétrica aqui? 20. E qual que é a corrente elétrica aqui? 2. Então, o potencial elétrico ali, a diferença de potencial elétrico é de 40 volts. Ou seja, 200, 200, 200, 200. Opa, a hora que eu cheguei aqui, eu perdi 40 volts. Significa que o potencial elétrico do ponto A é de 160 volts. Entenderam? Era 200. Aqui eu perdi 40, então aqui é 160. Aqui, então, é 160. Aqui, pertinho do R2, é 160. Mas, ao passar pelo R2, o potencial elétrico vai mudar. Vai mudar por quê? Porque existe uma corrente elétrica de 2 amperes atravessando um resistor R2 de 60 ohms. Agora, qual que é a diferença de potencial aqui? Nesse ponto aqui, ó. Vamos fazer U é igual a R vezes I. A diferença de potencial elétrico é 60 vezes o I, que é 2. Então, ali eu tenho uma perda de 120 volts. Opa, espera aí. Então, espera aí. Aqui eu estou perdendo 120 volts. Né? Se o total é 160, era 160, e eu perdi 120, aqui vai ser 40. Aqui, então, é 40. O B, então, 40 volts. Ok? Entenderam? Então, qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B? É 160 menos 40. A diferença de potencial é complicada. Entre A e B é 120 volts. Ou seja, a carga armazenada no capacitor é Q. Então, a carga armazenada no capacitor é a capacitância, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes 120 volts. A carga armazenada no capacitor é 240 vezes 10 a menos 6, que é a mesma coisa que 2,4 vezes 10 a menos 4 coulombs. É complicado o raciocínio. Tá?
As contas são fáceis, né? Porque você tem que saber, se você quer a diferença de potencial no capacitor, você tem que saber o potencial de um ponto e o potencial do outro, né? Esse que é foda. Na verdade, você pode pensar que o capacitor está em paralelo com esse carinha. Ficaria mais fácil. Se aqui é 120, aqui tem que ser 120 também, né? Ficaria bem mais fácil. Não precisava fazer essa tanto de coisa, né? Ele está em paralelo com esse de cima, então ele está em o mesmo potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico nele é a mesma. É bem mais fácil. Eu que compliquei demais a resolução da questão. Né? Se aqui é 120, no capacitor também é 120. E aí você faz QQ e acha, né, a carga armazenada no capacitor. A outra que você falou é a 15? Beleza. Considere que um drone que utiliza uma bateria com carga igual a 900 mAh, a bateria dele tem 900 mAh. Se o drone operar por um intervalo de tempo igual a 90 minutos, a corrente média fornecida pela bateria nesse intervalo de tempo será igual a, olha só, gente, questão de análise dimensional. Eu venho batendo muito na tecla com todo mundo. Vocês têm que saber trabalhar com as unidades das questões. Então ele falou que o negócio tem 900 mAh. A pergunta dele qual é a corrente média fornecida? Corrente é ampere. Então eu tenho que arrumar um jeito de obter ampere usando esse número. Bom, eu sei que mili é 10 a menos 3. Então eu já vou tirar esse mili daqui, né? 900 vezes 10 a menos 3 ampere-hora. Ou seja, 0,9 ampere-hora. Né? Anda com a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda, soma 3 do expoente, vira 10 a 0, 10 a 0 é 1. Né? Então, agora, ele me falou que o drone opera por um tempo de 90 minutos. 90 minutos é igual a 1h30. Então se eu dividir isso aqui por 1h30, eu cancelo hora com hora, vai sobrar ampere, que é o que eu quero. 0,9 dividido por 1,5 ampere, que é a mesma coisa que 9 sobre 15 ampere, que é a mesma coisa que 3 quintos de ampere, que é a mesma coisa que 0,6 amperes, que é a mesma coisa que 600 miliamperes. O quê? Como que 0,6 amperes é a mesma coisa que, que 600 miliamperes? Ué, é só você andar com a vírgula 3 casas para a direita, né? É a mesma coisa que 6 vezes 10 a menos 1 amperes. É a mesma coisa que 60 vezes 10 a menos 2 amperes. Que é a mesma coisa que 600 vezes 10 a menos 3 amperes. Que é a mesma coisa que 600 miliamperes. Tá bom? Então, essas questões que vão pedindo para você achar uma coisa, e não tem uma fórmula, né? Você pode usar fórmula se quiser aqui, ó. Corrente é a carga dividido pelo tempo. Mas a carga aqui está em miliampere-hora. Você já ouviu falar disso na sua vida? Não. Então, você tem que saber analisar a unidade, miliampere-hora. Ele me perguntou ampere. Então, eu tenho que tirar o mili daqui e a hora daqui. Se eu quero tirar a hora, eu tenho que dividir por hora. E ele me deu o tempo ali em cima. Tá bom? Oi? Não é essa que era para fazer, não? Ah, tá bom.
Ah, não, não precisa. É só pra sacanear a vida de vocês. É, não precisava. Não, não precisa de. Tem muita questão, né? Que sacaneia. Muita questão que sacaneia. De nada. Gente, e tem qual que vocês quer que eu resolva? Tem alguma? Ou eu posso pegar e ir pegando as questões que já caíram no Enem pra gente discutir elas? Ah, é, deixa eu pegar as questões que incluem o Enem digital aqui, pra vocês terem uma noção. Essa a gente já fez, essa a gente já fez. Aqui, ó, essa questão foi do Enem digital do ano passado. Quer ver? Questão de capacitor. Eu falei que já tinha caído uma vez, né? Ó, o desfibrilador salva vidas de pessoas que são acometidas por ataques cardíacos ou arritmias. Ele dispõe de um capacitor que pode ser carregado por uma fonte de alta tensão. Usando o desfibrilador, pode-se fornecer energia ao coração por meio de um choque elétrico, para que ele volte a pulsar novamente em seu ritmo normal. Um socorrista dispõe de um desfibrilador com capacitor de 70 microfarads. Então, olha só, você tem que saber que 70 microfarad é a mesma coisa que 70 vezes 10 a menos 6 farad. Essa é a capacitância do capacitor. E que pode armazenar 220 joules de energia. Então, a energia armazenada nesse capacitor é 220 joules. Quando conectada a uma tensão de 2.500 volts. Então, a tensão é de 2.500 volts. O valor da carga armazenada por esse capacitor em Coulomb é... Uai, a carga armazenada num capacitor é Q. Que Q? Então, a carga armazenada no capacitor é 70 vezes 10 a menos 6 vezes 2.500, né? Então, esquece os zeros. 7 vezes 5, 35. Vão 3. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. Credo, que número feio. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Vezes 10 a menos 6. Então, a carga armazenada nesse capacitor vai ser de quanto? Vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,175 coulombs. Letra C. Olha só, ó, o Kiku salvando a gente de novo, né? Questãozinha do Enem digital do ano passado. Se a gente tivesse em Belo Horizonte, eu aconselharia a fazer o Enem digital, que ele é bem mais fácil. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver, Enem digital, Enem. Enem digital 2020. Agora eu quero ver, essa aqui é mais complicada. Acabei de receber um comentário da minha resolução dessa questão no YouTube. O cara agradecendo, né? É legal quando os caras vai, coloca e agradece. Legal, valeu. Resolução maravilhosa, muito obrigado, muito bom, ajudou bastante e tal, né? Olha só, diversos brinquedos são constituídos de pilhas em um motor elétrico. A figura
mostra uma pilha e um motor acoplados, em que E representa a força eletromotriz da pilha e E' representa a força contra-eletromotriz da pilha. Que isso, meu Deus? Não, força eletromotriz é o gerador. Força contra-eletromotriz é o receptor. Tá bom? Então, aqui eu tenho a força eletromotriz. Aqui eu tenho uma força contra-eletromotriz. Quem gera, quem recebe. Tá bom? Um problema comum que danifica esses brinquedos é o travamento do eixo do motor. Tá? O que ocorre com a força contra-eletromotriz e com a energia fornecida pelas pilhas, que ocasiona danos ao motor quando seu eixo de rotação é travado? Eixo de rotação travou. Tá? Então o motor não consegue girar. O que vocês acham que vai acontecer? Dá uma lida aí e me fala. O que vocês marcariam? Nem noção, gente? Coloca aí, 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e já, coloca. Tá tudo borrado? É problema da internet mesmo. João, o que você colocaria? Bianca, Melissa, Estela, Jamil? Cadê? Guilherme? Raira? O que vocês colocariam aí? Qual vocês chutariam? Se fosse para chutar, eu iria de C. Mas por quê? C. Ah, o Guilherme tá tentando ler ainda. Deixa eu aumentar aqui para você, Guilherme. Tá, chutou e vai de C. Velho, olha só, o motor, presta atenção, o gerador da pilha transforma energia química em energia elétrica. O motor pega energia elétrica e transforma em cinética. Se a rodinha trava, tem como ele fazer essa transformação de energia elétrica em cinética? Não, não tem. Então, para onde que vai a energia elétrica? Se não tem como ela ser transformada. A pilha está ligada no circuito. O gerador está gerando isso aí. Né? Não tem como ser transformada em energia mecânica porque a rodinha travou. Então, se a rodinha trava, a energia elétrica não consegue ser transformada em energia mecânica. Concorda? E ela não vai ficar armazenada no circuito, porque a pilha está fornecendo energia elétrica. Essa energia elétrica ela tem que ir para algum lugar. E qual que é a forma mais, entre aspas, fácil de dissipar a energia que existe? Calor. Se eu não consigo dissipar a energia de forma nenhuma, eu esquento. Concorda? Oi, Estela? Picou? Estela, o que você falou aí picou para mim. Alô, alô, Estela, não estou te ouvindo.
Vocês entenderam então? O porquê? Não tem como transformar em nenhum tipo de energia. Não tem como eu devolver de forma energia potencial. Que potencial é essa? Química? Não dá. Elástica? Não dá. Gravitacional? Não dá. Tá? A força contra a eletromotriz reduz-se a zero. Não, o motor está lá. Ele só não consegue rodar a rodinha, por isso que ele vai esquentar. Tá? E aqui não dá, né? Porque não tem como. Então só sobrou a letra B mesmo. Como não tem como ele dissipar de nenhuma forma, né? A não ser calor, ele esquenta. Tá? Então, se eu te dou uma energia e você não consegue fazer nada com ela, você vai esquentar. Se você não consegue realizar trabalho com ela, você vai esquentar. Ok? Ah, e essa questão é muito legal. Era da PPL, Enem PPL. Eu vou pegar uma água para mim ali, tá? Hoje a gente não vai fazer intervalo, não, a gente vai direto, tá? A gente começa um pouquinho mais tarde. Vocês vão dar uma lida enquanto eu vou buscar a água ali. Deixa eu aumentar mais um pouquinho que dá, não vai prejudicar, não. E eu já volto. Gostaram da minha câmera circular hoje? Aprendi a fazer uma máscara para câmera no OBS. Hum, agora sim. Oi, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Alô, alô, tô te ouvindo, sim. Travou, Estela. Escreve aí pra gente. Ou tá travando só pra mim, gente? Como é que tá pra vocês? Estão ouvindo a Estela? Ou só eu que não tô ouvindo? Ah, tá, deve ser que tá travando então pra ela. A internet dela deve estar ruim hoje. Que é comum em Divinópolis, né? Vamos fazer essa aqui.
Escreve sua dúvida, Estela, caso aí eu te respondo. Nos chuveiros elétricos, a água entra em contato com uma resistência e tal, né? A potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão a qual está ligado e o valor da resistência elétrica escolhida com a chave seletora. No quadro estão indicados valores de tensão e as possíveis resistências para 5 modelos de chuveiro. Nesse quadro, o valor das resistências é medido a partir da extremidade da esquerda. Tá? Qual chuveiro apresenta a maior potência elétrica? Então, essa questão é muito legal, porque ela envolve um raciocínio aqui em cima das figuras. A potência elétrica ela pode ser calculada, entre outras fórmulas, como U ao quadrado dividido pela resistência. DDP ao quadrado dividido pela resistência. Então, se a resistência cai, a potência aumenta. Cada modelo de chuveiro vai ter uma resistência grande, maior, à medida que a resistência elétrica for menor. Então, por exemplo, esse chuveiro aqui ele só tem uma opção. Ele tem uma resistência de 5 ohms e uma DDP de 127 volts. Então, a potência dele é 127 ao quadrado dividido por 5. Tá? Esse chuveiro aqui, eu posso ligar ele nessa resistência, nesse ponto aqui, ó, ligar ele aqui e aqui. Aí ele vai ter uma resistência de 3,2 ohms. Ou eu posso ligar o circuito dele aqui e aqui. E aí ele teria uma resistência de 9,4 ohms. Então, sabe aqueles chuveiros que tem inverno e verão? Né? Se você ligar nesse ponto e nesse ponto, você vai ter 3,2. Mas se você ligar nesse ponto e nesse ponto, você teria 9,4. Como eu quero a maior potência, eu sempre vou escolher a menor resistência. Então, por exemplo, no chuveiro B eu vou ligar aqui e aqui, porque o obrigatório da esquerda é sempre obrigatório, né? Que ele fala que o valor das resistências é medido a partir da extremidade da esquerda. No primeiro chuveiro, eu só tenho uma posição a escolher. No segundo, eu tenho duas. Eu posso ligar aqui e aqui, ou aqui e aqui, mas eu quero a menor resistência. No terceiro, posso ligar aqui e aqui, ou aqui e aqui. Mas como eu quero a menor resistência para ter a maior potência, eu vou ligar assim. Nesse aqui eu vou ligar assim, e nesse aqui eu vou ligar assim. Dessa forma, eu sempre vou ter a menor resistência e a maior potência. Então, esse segundo chuveiro é 127 ao quadrado dividido por 3,2. Olha só, eu não preciso fazer a conta. Para com essa bobagem de querer fazer todas as contas. Se eu quero chuveiro com a maior potência, eu já descarto a letra A. Não é ele. Por quê? Porque 127 dividido por 5 é menor do que 127 dividido por 3,2. Então, entre A e B, o B ganha. Aqui eu vou ter uma potência de 220 ao quadrado dividido por 8. Aí, o que é maior? 127 ao quadrado dividido por 3,2 ou 220 ao quadrado dividido por 8? O que é maior? Vamos deixar em suspense. Aqui eu teria 220 ao quadrado dividido por 10. Opa, letra D não é. Letra D não é. Por quê? Porque 220 ao quadrado dividido por 8 é maior do que 220 ao quadrado dividido por 10. E na letra E, eu tenho uma potência de 220 ao quadrado dividido por 10,5, que também não é maior, ou então que C. Então, ou eu tenho chuveiro C ou eu tenho chuveiro B. É mais noção de matemática, é. O que é maior? 220 ao quadrado dividido por 8? Ou 127 ao quadrado dividido por 3,2? 220 ao quadrado, gente. Pensa em 200 vezes 200. 200 vezes 200 é 40 mil. Tá? 40 mil dividido por 8 é... 40 mil mesmo? 40 mil. É 5 mil. Tá?
Se fosse 120 vezes 120, 12 vezes 12 é 144. Então dá 1.400. Né? 14 mil. 14 mil. 14 mil dividido por 3, né? É 3 mil, 4 mil, 4 mil e pouquinho, né? Tá? É a letra C. Mas se você quiser fazer as contas, tiver com prazo no Enem, aqui vamos fazer calculadora, ó. 127 vezes 127, dividido por 3,2, dá 5.040. 220 vezes 220, dividido por 8, dá 8.800. Tá bom? Bem maior. Ok? Acho que eu errei, peraí. É, porque 48.400. É 6.050, é maior. Tá bom? É legal essa questão, né? Eu acho ela bem legal. Não é uma questão de decoreba e tal, eu acho legal. Porque é uma questão de raciocínio, de interpretação de imagem e tal. Pode falar, João. O que você não entendeu? Agora você entendeu? Sem eu falar nada? Beleza, vamos lá agora. Mais uma do Enem Digital. O adaptador T, tipo T, é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos em uma única tomada. Conectar 3 aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-lo e, consequentemente, provocar um incêndio. O circuito da figura 2A representa um aparelho de resistência elétrica R ligado ao adaptador de resistência elétrica Rzinho. Rzão e Rzinho. Tá? Então, deixa eu pegar a figura aqui. A figura 1 está aqui. Na figura 2b está representado um circuito com 3 aparelhos de resistência elétrica Rzão ligados ao mesmo adaptador. Em ambos os circuitos, os pontos C e D são os terminais de uma mesma tomada elétrica. Considere todos os resistores ôhmicos. Aí, o comando da questão é esse aqui. Comparando-se a figura 2b com a figura 2a, verifica-se que o possível superaquecimento do adaptador da tomada acontece em decorrente do aumento da. Olha só. Aqui eu vou colocar uma DDP na tomada, né, e no meu resistor, no meu aparelho e tal, uma DDP-U. E aqui eu vou colocar a mesma DDP-U. Igual nos dois. Então, o superaquecimento ele se dá por um aumento da corrente. Tá? Mas essa corrente ela é aumentada onde? Onde que vai acontecer o superaquecimento? Geralmente é no T. Aqui em casa já queimou um T. Tá? Começa a dar faísquinha assim e queima. Mas por que isso acontece? Olha só. Quando eu tenho esse circuito da resistência equivalente no circuito A, ela é simplesmente Rzinho mais Rzão. Agora, a resistência equivalente no circuito B é Rzinho mais Rzão dividido por 3.
Porque eu tenho 3 resistores em paralelo e eles são iguais. Então, aqui eu tenho uma resistência equivalente R dividido por 3. A corrente elétrica de qualquer circuito é a DDP daquele circuito dividido pela resistência equivalente. Se a resistência equivalente diminui, a corrente elétrica aumenta. Está vendo que essa resistência equivalente aqui ela é menor do que essa aqui? Porque nessa aqui eu estou pegando Rzinho e somando com um R. Nessa aqui eu pego o mesmo Rzinho e somo com 1/3 de R. Então, a corrente elétrica aqui, ó, em B, a corrente elétrica em B acaba sendo maior do que a corrente elétrica em A, porque a resistência equivalente de B é menor. Tá? Então, a corrente aumentando, né, é um aumento da corrente que vai provocar o superaquecimento. É a corrente que leva a energia elétrica até o aparelho. E se a corrente elétrica aumenta, né, entre C e D, você vai ter um aumento da energia ali presente que pode causar um superaquecimento e provocar um incêndio. Tá bom? Entenderam? Então, galera, na segunda-feira da semana que vem, a gente vai falar de leis de Newton e vamos falar de forças de atrito também. Se alguém tiver dúvida de força de atrito, qualquer uma das duas turmas pode comparecer. E na quarta-feira da semana que vem, a gente vai falar de magnetismo, o básico do magnetismo que cai no Enem. Tá? E aí, na outra semana, a gente vai ter uma semana para tirar dúvidas e tal antes da prova. Né? Porque senão, a gente não vai ficar tendo aula pesada antes da prova. Agora a gente vai diminuindo o ritmo, tá? Para que vocês não cheguem tão estressados. Eu sei que tá todo mundo estressado aí no dia da prova, ok? Então, semana que vem, na segunda-feira, leis de Newton e forças de atrito, essas coisas, as forças de tensão, o básico das leis de Newton. E na quarta-feira a gente vai falar do básico do magnetismo que cai no Enem. Combinado? Então, galera, um abraço para vocês. Até segunda-feira. Descansem, estudem, se cuidem, tá bom? Tchauzinho, pessoal. Até mais.